causa primária. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos, todo mundo já sabe, a número 1, é Kardec, quando reuniu lá, ele não perguntou quem é Deus, né? O Espírito da Verdade. Ele perguntou o que é Ele. Quem é Ele, ninguém pode dizer. Nenhum de nós nesse planeta. Mas a gente pode saber quem é, né? O que ele faz parte. Deus é a inteligência suprema, como a gente falou na nossa prece das fraternidades, é a causa primária de tudo que há no universo. Isso a gente já sabe. O cientista sabe, né? Até uma criança pode falar quem é ele, né? O que ele significa para nós. O que é Deus, sim, mas quem é ele, ninguém ainda. Talvez vai demorar muito para a gente entender alguma coisa da divindade. O único ser que eu sinto, eu não li em lugar nenhum, que eu acho que conhecia a divindade, era Jesus. E conhecia a divindade. E tinha ciência da divindade. Mas a gente vai um dia chegar lá. Agora tem gente às vezes que fala que talvez alguma religião que Deus é o infinito. O infinito é uma palavra muito pobre e vaga para dizer. O infinito é uma coisa que está fora do alcance da gente, né? O infinito, você pode falar que são as obras de Deus é infinita. E a sua perfeição é infinita. Mas não podemos dizer que Deus é o infinito, né? É uma coisa muito pobre falar isso e não cabe se a gente analisar. Porque esse quadro aqui, ó, foi pintado aí por uma colega nossa. O quadro é a obra dela. Mas ela está no quadro? Não está. O homem cria uma máquina, cria o computador. A obra está ali. Mas o homem não está dentro do computador. Assim como a pintora não está ali. Tudo pertence à obra de Deus, mas ele não está. Ele não está dentro de um grão de feijão, um grão de arroz, os materiais, o minério, o ferro, o carbono, ele não está ali. Então, isso faz parte da obra dele, né? Então, algumas religiões, na Idade Média, até Sócrates, próprio Platão, combatia, disse que era muito pouco o panteísmo. O panteísmo, o que era naquela época? O panteísmo fala que tudo era Deus, tudo. Todas as matérias, tudo era Deus. Não, tudo é obra de Deus. Mas o Deus não estava num pedaço de árvore, num grão, num mineral, não está lá dentro, né? A fagulha do amor dele, a energia dele, sim, está em nós. Aí perguntaram até para os espíritos, o amor de Deus está dentro de nós? Sim, mas esse amor, será que não é pelo reconhecimento da religião? Ou porque eu estudei Kardec, um monte de livro, agora eu estou conhecendo? Não, não é. O amor de Deus, segundo as orientações do Livro dos Espíritos, ele está dentro de nós. Nós fomos criados com essa fagulha de amor. Tanto é que vocês podem pegar uma pessoa que é analfabeta, ou uns índios, ou um primitivo, uns já cultuavam Deus. Como eles sabiam, alguns deles, que Deus era único? Se a gente pegar os índios primitivos, eles cultuavam. Talvez a chuva da caça, do vento, do trovão. Mas por que eles cultuavam um Deus, talvez? Porque eles tinham dentro do seu ser. E isso ele fez conosco. Então nós nunca vamos poder falar que Deus é infinito. Não, as obras sim são infinitas. E perguntaram para ele se um dia a gente vai conhecer a divindade de Deus. Olha só a pergunta. Ele falou, não. Agora não. Mas um dia a gente vai ter conhecimento da divindade, sim. Mas ainda saber de onde ele veio, a gente nunca vai poder. Então, Deus é eterno, infinito. Troca a palavra eterno. O que é eterno? Eterno é uma coisa que nunca foi, você não sabe quando começou, né? Que não tem começo, não tem meio, nem fim. É eterno, né? Se a gente achar que Deus, quando a gente era criança, a gente achava que Deus era um senhorzinho de barba centrado num torno como um rei. Não era
assim. Ele não tem corpo, ele é incorpóreo. Interessante, né? A gente achava, mas não é. Então, Deus não tem o nosso corpo. Ele é uma energia que hoje não temos como definir. E é importante hoje saber de onde que ele veio, como formou. Isso vai ser difícil o homem saber, né? Até Jesus tinha conhecimento da divindade, mas não sabemos se Jesus sabia. Porque se achar que Deus teve um começo, alguém criou ele, né? Então tinha um ser superior a ele que criou ele. É a causa e o efeito. Todo efeito tem uma causa. Então Deus não é nem efeito nem a causa. Ele é eterno. Olha que coisa complicada, né? Então vamos ver aqui outra coisa que eles falaram. Então tudo que a gente sabe, Deus é bom, Deus é justo, Deus é imutável, é onipresente, é onisciente, ele está em toda parte do universo. Isso nós podemos dizer que ele está em toda parte, né? Mas ele não está lá dentro. Como eu falei, a obra, o autor não está lá, é a obra dele, né? Então, vamos lá para outra parte aqui. Eu falei do panteísmo porque cita a palavra panteísmo. Eu não lembrava mais. A palavra panteísmo, lá na época de Sócrates, Aristóteles, Platão, panteísmo, que é tudo Deus. Eles falavam que tudo era Deus. Mas eles não tinham conhecimento. Mas já tinha Deus que dentro de si sabia que Deus era um único. Mas tinha outros que cultuavam o politeísmo, que era vários deuses, né? Deus é imaterial, ele não tem matéria. Nós temos matéria agora, esse corpo. Mas sem o corpo nós somos espírito, que também é uma energia abstrata, é uma matéria. Nós não temos conhecimento ainda todo como Deus fez para construir o espírito, que é uma fagulha do amor dele. Tudo tem a energia de Deus. Então fica fácil da gente saber o que é do homem e o que é de Deus. Nós podemos fazer um grão de feijão? Não. Posso fazer esse violão, esse computador, esse papel. Nem para falar o papel que veio da parte da floresta também, mas, né? Mas a gente transformou. A gente pode fazer as coisas transgênicas do que já está feito para modificar. Mas a gente não consegue fazer nada que Deus criou. Nada. Então, tudo que o homem não tem capacidade de fabricar, de fazer, é divino. É a criação de Deus. Então, é fácil da gente imaginar. Puxa, mas é importante a gente ter um pouquinho de noção que é uma coisa tão difícil para essa reencarnação que a gente está lutando para tirar alguns defeitinhos e crescer um pouquinho. É importante. Conforme a gente vai evoluindo no pensamento, não na tecnologia, nada disso, mas na nossa reforma íntima, a gente vai conhecendo um pouquinho Deus. Então, conforme o Livro dos Espíritos, ele explica que só existem 3 tipos de energias, 3 elementos, vamos chamar de elemento, no universo todo. Isso o homem já sabe, olha que interessante. Só tem 3 coisas que tem no universo. Uma é Deus, ele completa tudo. A segunda é o espírito, todos os espíritos. Aí vem a matéria é tudo, é orgânica, é mineral, é ferro, é cálcio, é carbono, é tudo, magnésio, tudo. A matéria. Então você vê, Deus, espírito e matéria. Só 3 elementos tem no universo todo, aí subdivide, né? Então, outra palavrinha que caiu nessa resposta, o panteísmo. Então, o panteísmo não é a resposta correta. Nunca vai ser. Deus não está nas coisas da matéria. Ele criou, mas não está lá dentro. Então, o panteísmo está errado. Uma palavrinha que veio também, que eu fui procurar, sofisma. Fazia tempo que eu não vi essa palavra. E está na pergunta número 1. O sofisma. Porque o panteísmo, na época, era o entendimento dos homens,
o sofisma, o panteísmo era um sofisma, porque ele acreditava que Deus estava em tudo naquele momento. Mas conforme foi passando o tempo, o homem raciocinando, ele viu que o panteísmo, pode ser que algumas religiões do mundo utilizam, mas não está certo. É uma inverdade. É uma coisa que o homem começou a estudar achando que era verdade, mas conforme foi passando o tempo, viu que não estava errado. Então não tem meio certo. Ou está correto ou não está. Então o panteísmo não está correto. Deus não está aqui dentro, Deus não está aqui dentro, assim como, olha só, o exemplo que dá aqui, a pintora, ele fala um quadro mesmo na pergunta. O pintor não está dentro do quadro. É bem simples da gente entender. Então, o sofisma eram as narrativas que eles criavam para as pessoas acreditarem. E as pessoas não tinham, talvez, conhecimento ainda evolução. Puxa, será que é verdade? Não é? Ela não tinha, não. Ela acreditava como acreditava centenas de anos no panteísmo. Hoje ainda tem gente que acredita que Jesus vai voltar. No próprio João 13, 14, 15, 16, no Evangelho de João, diz: estarei entre vós todos os dias da vossa vida. Espera aí, em espírito. Se ele está conosco até hoje, ele nunca foi, como é que ele vai voltar se ele nunca foi? Não está em corpo, mas ele está em espírito. Então ele está conosco. Coitado, vai sofrer de novo. E não precisa mais. Eu acho que agora a gente já recebeu o ensinamento do mestre, a gente tem que andar pelas nossas pernas. É lógico, sempre pedindo o amor, a compreensão. Né? Agora eu vou dar um exemplo aqui de sofisma. Achei interessante essa palavra. Todo mundo é corrupto. A gente escuta isso nas redes sociais, não escuta? Isso, todo mundo é corrupto. Será que está certo? Talvez a gente foi um dia na outra reencarnação, mas nessa eu não sou mais. Eu não sou. Muitos de nós não somos mais. Então, você acredita que todo mundo é corrupto. Todo mundo é corrupto, todo prefeito é corrupto, todo governador é corrupto. Alguns são realmente, mas todo mundo não. Então, isso é um sofisma. Você fazer acreditar naquela sua narrativa. Até que você fala, todo mundo é, então é. Espera aí. Vamos passar pelo nosso crivo. Será que todo mundo é assim mesmo? Será que é? Ou você está do meu lado, você acredita no que eu falo, o senhor é contra eu. Olha aí. Ou o senhor está do meu lado, você é contra. Peraí, não. Às vezes tem várias formas de entender Jesus numa religião. A religião católica, a religião espírita, a religião evangélica. Mas se pregar o amor e fizer a coisa certa, todos estão no caminho do cristão. Cada um da sua maneira. A doutrina espírita é uma ferramenta. Muitos nem consideram religião. Na época, Kardec era uma ciência ali, não era uma religião, gente. Eram experimentos científicos. Então, várias religiões são cristãs e chegam no fim do amor, da caridade. Né? Olha que importante. Mas precisa eu estar do mesmo lado? Praticar a mesma seita ou religião, como a gente queira saber? Não. O importante é o resultado. Então, também está errado. Eu achar que se você não está comigo, é seu inimigo. Então, também está errado. Aí ele deu outra coisa, outro exemplo aqui, ó. Olha que interessante aqui. Olha que romântico. O amor é cego. A gente fala isso até hoje. O amor é cego. O amor é cego? Não é que o amor é cego, é que o amor vem do coração. Se a gente analisar a palavra, quando ele não está olhando, ele está sentindo a pessoa, como a pessoa é. Então, mas se você analisar o amar é cego, então foi uma palavra ali, um jargão que a gente acostuma falar. Mas será que o amar é cego mesmo? Vamos substituir o amar. Deus é amor? É. Deus é amor. É justo, não castiga.
Ele deixa você fazer a maldade. Você pode fazer o mal, você pode fazer o mal, você pode fazer o bem. Mas uma hora vem a conta, né? A semeadura não é, mas a colheita é. O cara vai fazendo mal achando que não entende. Ele não imagina que amanhã ele vai desencarnar, que ele vai deixar informação para a sociedade, para a família. Né? Ele vai ficar mal para todo mundo. Olha só. Agora, se a gente substituir Deus é amor, então Deus não é cego. Deus não é cego, gente. Deus é amor. Então, você detém algumas coisas que a gente fala, então isso aí é um sofisma. Eu fazer você acreditar numa frase que você começa a usar. Nunca te vi, mas sempre te amei. Não tem não. As músicas, não tem? Né? Nunca te vi, como é que é, mas sempre te amei. Não é assim? Tem música, gente, assim. Né? Tem gente que acha que o mundo é um acaso. Gente, se Deus fosse um acaso, o acaso não é nada. E como construir o nada? É fácil da gente saber. Então, se a gente analisar com carinho, com amor, a gente vai perceber que Deus existe. Né? É uma lógica para nós. A gente começa... Né? E Deus existe. Eu não tenho dúvida que o Pai... De onde que fez tudo isso? Nós. Né? Como que a gente consegue falar, escutar, olhar os sentidos, o olfato, o paladar? Como que a gente conseguiu? A gente se rastejava, hoje a gente já está uma evolução. Aí o que eu fiz? Essa pergunta do número 1. Aí só por curiosidade, para encerrar, eu fui, sabe aonde? Na 118. Falei, engraçado, a 1 é isso. O que será 118? Eu fiquei curioso. Eu já li umas 5, 6 vezes, mas eu já esqueci. Quantas vezes eu li o Livro dos Espíritos, a gente tem que sempre, porque é um estudo. As 1019. A gente achar que a gente veio do pecado original, se a gente analisar o pecado original, quer dizer que o filho vai pagar pelo pecado do pai? Não tem nada a ver, né? Não existe o pecado original. Existiu a raça adâmica, depois veio Noé, depois veio Moisés, depois veio Jesus. Então a raça adâmica foi uma introdução de raça. Mas não teve aquela historinha que a gente lê. Né? Comeu, fez o pecado e a gente está pagando. Não. A gente já sabe que isso aí já não é mais válido para nós. Então eu vou ler aqui o pedacinho que é a pergunta. Ó, a última resposta, a última pergunta. O reinado do bem algum dia poderá ser implantado na Terra? Olha a pergunta. Hoje a gente sabe que metade está do lado positivo, metade está do lado negativo, uma parte do positivo está em cima do muro, uma outra... Nós não vamos discutir isso. Mas ele pergunta, um dia a Terra poderá ser melhor? Reinará o bem, que hoje a gente sabe que não reina o bem. Todo mundo sabe. Tem o egoísmo, tem discórdia, tem um país querendo ser melhor que o outro, tem uma guerra, um conflito, ninguém ajuda, tem fome, tem os problemas do planeta que se ajusta, tem tsunami, tem falta d'água, tem excesso d'água, tem terremoto. A gente sabe tudo isso. Fora esses problemas, o homem não ajuda um outro. Né? Às vezes quer passar até a perna. Mata por religião, mata por um monte de coisa. Então a gente sabe, não estamos ainda a maioria no bem do que... Então ele responde exatamente assim, o bem reinará sobre a terra quando entre os espíritos que vierem habitá-la, nós, predominarem sobre os maus. Eles farão reinar aqui. Então ainda está reencarnando gente que precisa da expiação, do aprendizado. Então ainda está vindo espíritos com mais problema do que aqueles que vêm nos ajudar, vamos falar assim. E conforme a gente for melhorando no egoísmo, na falta de amor ao próximo, aí o próprio setor espírita, a própria
programação, vai começar a mandar mais espíritos evoluídos para nos ajudar e para reencarnar. Olha que interessante. Aí ele fala, Deus, o homem, atrairá para a terra os bons espíritos, que deverá afastar os maus. Aí vai começar a ter mais bons e menos maus. E os bons que vier vão ajudar a evoluir esses maus, a compreender, ou melhorar, ou sair daqui para uma nova oportunidade em outro planeta, quem sabe primitivo. Olha, a gente repete de ano na faculdade, na escola, no primeiro grau, a gente não volta. É a mesma coisa que ele está falando aqui. Né? Ele vai ter uma nova oportunidade, que todos nós somos filhos do Pai. Então ele tem um propósito para todos nós. Mesmo a gente estando, às vezes, não entendendo o que é o amor ao próximo. É importante a gente saber da divindade, porque às vezes não sabemos ainda de onde ele veio, mas a gente pode falar um pouco sobre ele. E a gente pode dizer o que ele não é. O que ele é eu não posso, mas o que ele não é eu posso. Ele castiga? Não. Ele não faz guerra contra nós? Não. Ele pratica o desamor? Não. Você vê que tudo que ele não é fácil de falar. Então Deus é tudo. É amor, é imutável, é generoso, é misericordioso. Então essa é a nossa lição da noite. É a primeira pergunta e falamos da última.